Capítulo 11. Beleza impecável. Uma mulher absolutamente linda estava diante de Long Shen. Ela tinha sobrancelhas esbeltas sobre olhos claros e límpidos, lábios vermelhos cereja saltavam sobre sua pele pálida e uma cascata de cabelos descia até a cintura. Quando ela viu Long Shen entrar e seus olhares se encontraram, Long Shen ficou mudo. Aquela jovem parecia uma fada de outro mundo. Era como se, devido à sua presença, a sala inteira tivesse se tornado uma terra de fadas. Por um momento, Long Shen foi incapaz de fazer qualquer coisa além de olhar tolamente para ela. Suas bochechas ficaram levemente vermelhas e ela se afastou dele. Quando a senhora Long viu isso, ela repreendeu: Shen'er, apresse-se e cumprimente Meti. Ela é sua futura noiva. O rosto da senhora Long se iluminou de felicidade quando ela disse noiva, mas Long Shen ficou extremamente surpreso, pois ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Saudações, senhora Meti. Vendo o olhar de sua mãe, Long Shen finalmente se recuperou e se curvou para ela. Um leve rubor rastejou sobre o rosto de Meti, e ela também fez uma reverência ligeiramente. Embora seus lábios de cereja se movessem um pouco, ela não disse nada em resposta. Vendo tudo isso, a senhora Long sorriu e disse: Meti, você e Long Shen são jovens. Vocês dois podem conversar um pouco enquanto eu preparo um pouco de comida. Dando a Long Shen um olhar encorajador, a senhora Long se retirou, deixando apenas os dois na sala. Diante de uma mulher tão bonita, pela primeira vez, Long Shen teve a sensação de não ter ideia do que fazer. Depois de uma longa pausa, ele finalmente conseguiu engasgar com uma única frase. Por favor, sente-se. Meti balançou a cabeça. Uma expressão complicada brilhou em seu rosto quando ela olhou para Long Shen. Eu tenho algo a dizer a você. Podemos mudar de local. Long Shen franziu a testa ligeiramente, mas ele ainda assentiu. Os dois deixaram a propriedade Long e encontraram um local mais isolado. Assim que chegaram, Meti enfiou a mão em suas vestes e lentamente tirou um selo. Long Shen quase gritou em choque quando o viu, pois reconheceu que era um contrato de invocação que apenas Beast-Tamers poderia usar. Uma flutuação percorreu o espaço, interrompendo os pensamentos de Long Shen. Um enorme monstro com mais de 10 metros de comprimento com cabeça de leão e corpo de águia apareceu na frente deles, uma aura majestosa saindo dele. Embora Long Shen fosse incapaz de cultivar antes, ele ainda conseguiu estudar ilustrações de bestas mágicas. Esta besta foi chamada de Lion Eagle, uma aterrorizante besta mágica de segundo nível. O leão-águia na frente deles claramente não atingiu sua maturidade completa, mas em termos de força de batalha, os cultivadores comuns de condensação de sangue não eram páreo para eles. Esta besta normalmente cruel era excepcionalmente dócil na frente de Meti enquanto estava quieta no chão. Meti caminhou levemente até as costas da águia-leão e então disse a Long Shen: suba. Long Shen olhou para Meti. Vendo uma pitada de pressa em sua expressão, ele murmurou baixinho e continuou andando. Esta foi a primeira vez que Long Shen subiu nas costas de uma besta mágica, e ele não podia deixar de ficar um pouco nervoso que ela pudesse acidentalmente enlouquecer e começar a comer pessoas. A águia-leão de repente abriu suas asas, e seu corpo enorme trouxe os dois voando para o céu.
Long Shen quase foi derrubado quando saltou no ar. Felizmente, uma mão pálida apoiou Long Shen, deixando-o desajeitadamente se recuperar. Mas quando ele viu uma leve diversão no rosto de Matt que parecia querer rir, Long Shen não pôde deixar de se sentir envergonhado. Ah, eu sou um pouco desajeitado. Long Shen sorriu levemente e encontrou uma desculpa esfarrapada. Matt riu disso, mas ela rapidamente se sentiu envergonhada e se virou. A velocidade de voo do Lion Eagle foi muito rápida e em apenas alguns minutos, eles voaram para fora da capital imperial e desceram na Sunset Mountain. O sol poente derramou uma cor vermelho-sangue que cobriu toda a capital imperial, um cenário belíssimo. Ambos estavam no pico da montanha, nenhum deles dizendo nada. Enquanto Long Shen olhava para a capital imperial, um traço de desamparo brilhou em seus olhos. Long Shen, eu. Matt hesitou por um longo tempo antes de finalmente suspirar e abrir os lábios vermelhos. Você está aqui para sair do casamento. Long Shen não se virou para olhar para ela. Seu olhar permaneceu focado na capital imperial. O coração de Matt tremeu e um traço de descrença apareceu em seu lindo rosto. Você já sabia? Imaginei. Long Shen virou-se lentamente para olhar para seu rosto lindo e impecável e disse, obrigado. Você está me agradecendo? Matt perguntou em confusão. Obrigado por não trazer isso à tona na frente da minha mãe. Você não machucou o velho coração dela, e você também me deixou salvar a cara, então eu agradeço. Long Shen sorriu. Matt olhou cuidadosamente para Long Shen. Alguns dias atrás, ela já havia aprendido sobre a situação de Long Shen nos últimos anos. Ela tinha pensado que ele ficaria zangado quando descobrisse por que ela tinha vindo, e talvez até enlouquecesse completamente e a xingasse loucamente. Mas ela nunca pensou que ele daria esse tipo de resposta. Eu sei que você é uma mulher orgulhosa e talentosa, pois você já é capaz de controlar uma besta mágica de segundo nível em uma idade tão jovem. Quanto a mim, sou apenas uma pessoa normal. Somos de dois mundos diferentes, então você não está errado em querer isso. Não há necessidade de você se sentir mal por isso. Long Shen riu levemente, e seu sorriso era muito caloroso e reconfortante. Mas quando Matt olhou para essa expressão sorridente, seu coração doeu de uma forma indescritível. Este jovem, praticamente um menino, já havia sofrido tanto infortúnio, e agora ela estava deixando pessoalmente outra cicatriz nele e pressionando o sal na ferida. Isso não era muito cruel. Dê-me alguns dias e eu vou convencer minha mãe a recusar este casamento. Eu prometo a você que não vai demorar muito. Depois de dizer isso, Long Shen lentamente se virou e foi embora. O sol poente iluminou sua figura esguia no meio do caminho da montanha, fazendo-o parecer um pouco miserável. Olhando para a figura desvanecida de Long Shen, lágrimas escorriam dos olhos de Matt, e sua mão cobriu seus lábios de cereja. Eu estava certo em fazer isso ou estava errado? Uma jovem caminhou lentamente por trás de Matt e a consolou silenciosamente, grande irmã, agora que tudo foi dito, já acabou. Embora este Long Shen realmente pareça lamentável. As duas mulheres olharam para as costas de Long Shen até que ele desapareceu completamente. Uma vez que Long Shen desceu a montanha, seu humor ficou cada vez mais deprimido. Desde o primeiro momento em que viu Matt,
ele sentiu um forte sentimento de amor e atração. Alguém como Matty era como uma fada do céu. Para um homem normal como Long Shen, teria sido estranho se ele não estivesse atraído por ela. Mas assim que esse amor veio à tona, foi mergulhado em água gelada antes que pudesse ser expresso. A percepção espiritual de Long Shen era excepcionalmente poderosa, então ele era excepcionalmente sensível às emoções de outras pessoas. No momento em que Matty mostrou seu poder pessoal chamando a águia-leão, ele já sabia que as coisas não estavam boas. Eu perdi o amor antes mesmo de me apaixonar. Long Shen estava miserável por dentro, tanto que queria gritar loucamente. Ele sofreu com tanta repressão e injustiça, mas nunca deixou um único grito. No entanto, desta vez, ele realmente sentiu uma vontade de chorar. Ele podia sentir que Matty era uma mulher gentil, caso contrário, não haveria necessidade de ela fazer assim, e ela poderia ter recusado diretamente o casamento. Não era como se ele quisesse anular o acordo de casamento, mas o que ele poderia fazer? Ele podia gritar e chorar para os céus o quanto quisesse, mas qual era o ponto? Sim, talvez se ele tivesse implorado a ela, então o casamento poderia ter acontecido, mas naquele momento, isso não significaria nada. Era melhor apenas deixá-lo ir. Embora seu coração doía, ele ainda podia suportar. Quando chegou em casa, a noite já havia caído. Sua mãe imediatamente começou a fazer perguntas sobre ele. O que os dois disseram, eles fizeram algum progresso, houve algum sentimento entre eles. Fazendo o seu melhor para responder e ignorar as perguntas por um tempo, Long Shen finalmente conseguiu perguntar: Mãe, como Matty e eu acabamos em um casamento arranjado, e por que você não me contou sobre isso? A dor apareceu nos olhos da senhora Long quando ele perguntou isso, mas foi rapidamente ocultada novamente. Ela disse a Long Shen que suas duas famílias estavam inicialmente em muito boas condições. Seus pais eram amigos de vida e de morte e decidiram que seus filhos, se fossem ambos homens, seriam irmãos, se ambas fossem mulheres, seriam irmãs, e se fossem um homem e uma mulher, seriam marido e mulher. Long Shen suspirou. Então sua geração foi toda feliz e despreocupada, mas agora quando se trata de nós, tudo o que temos é amargura. Mãe, eu sinto que eu e Matty não somos adequados um para o outro. Long Shen pensou sobre isso por um longo tempo, mas no final, ele só conseguiu enfrentá-lo de cabeça. O que? A senhora. Long olhou para Long Shen incrédula. Ah, mãe, não fique muito emocionada. O que estou dizendo é que Matty e eu não somos adequados. Afinal, Long Shen não pôde continuar. Não, isso é conversa de louco. Matty é uma mulher tão bonita, como ela é inadequada para você. A senhora Long estava tão irritada que não pôde deixar de xingar. Mãe, me escute. O amor exige que ambas as partes estejam dispostas. Você não obteve nosso consentimento antes de configurar isso para nós. Isso é muito arbitrário. Você está tentando me irritar. A senhora Long não conseguia mais entender as palavras de Long Shen, e ela estava com raiva a ponto de as lágrimas caírem. Long Shen estava extremamente envergonhado, mas não era como se ele pudesse dizer a verdade. Tudo o que ele podia fazer era ficar ali enquanto a senhora Long xingava e xingava. De repente,
Sua mãe perguntou. Shenher, diga a verdade à sua mãe. É Matt quem quer sair disso. Como isso é possível? Matt é uma boa senhora. Sou só eu. Sinto que isso é muito repentino e não posso aceitar, respondeu Long Shen apressadamente. Não precisa dizer mais nada. Criança, a culpa é da sua mãe e do seu pai. A senhora Long não era estúpida. Ela naturalmente sabia que tipo de caráter seu filho tinha. Depois de pensar por um momento, ela sabia que a situação não era tão simples como ele disse. Ela rapidamente abraçou Long Shen e chorou amargamente. Mãe, não é tão ruim quanto você pensa. Só acho que não somos adequados agora. Isso não significa que não podemos nos dar melhor no futuro, riu Long Shen. É tudo parte do meu plano. Primeiro, anule esse arranjo de casamento e depois deixe seu filho usar suas próprias habilidades para persegui-la como nora. Essa não seria a melhor situação. Que parte disso é fácil? Matt é uma bela deusa. Quem sabe quantas pessoas a estão perseguindo? Sem este contrato de casamento, quando você terá sua chance? Ela suspirou e continuou, mas você também está certo. Esse tipo de coisa não pode ser forçado. Já que é seu casamento e agora você tem idade suficiente, você pode decidir por si mesma. Obrigado, mãe. Long Shen finalmente relaxou. A senhora Long pegou uma velha caixa de madeira debaixo da cama, tirando um pedaço fino de papel de dentro e entregando a Long Shen. Este é o seu contrato de casamento. Se você quiser sair disso, basta rasgá-lo. Ao receber aquele pedaço de papel fino, o coração de Long Shen doeu. Uma mulher absolutamente celestial estava prestes a se perder dessa maneira. Realmente foi lamentável. Capítulo 12. Nova meta. No topo da Sunset Mountain, o sol estava começando a nascer quando Matt viu Long Shen voltar com o contrato de casamento. Apesar de ser isso o que ela queria, ela não podia suportar fazer isso. Sua mão tremia, mas ela simplesmente não conseguia pegar aquele pedaço de papel. Long Shen sorriu levemente. Segurando sua mão levemente, ele entregou o contrato de casamento para ela. Quando ele tocou sua linda mão, seu coração estremeceu e foi preciso um grande esforço para se manter calmo. Peggy. Você é uma garota gentil e, embora a situação esteja como está, eu não odeio você nem um pouco. Com uma mão na mão de Long Shen, o corpo de Matt tremeu. A princípio ela queria retirar a mão, mas era como se não pudesse controlar seu próprio corpo. As palavras de Long Shen fizeram seu coração doer, e as lágrimas em seus olhos se derramaram. Ela engasgou. Long Shen, me desculpe. Você realmente é uma pessoa legal. Eu deveria fazer minha jogada agora enquanto tenho uma chance. Seu coração estava despencando, mas sua expressão ainda estava quente e calma. Ele agiu de maneira fraternal, estendendo a mão e gentilmente enxugando as lágrimas dela. Foi apenas com sua maior força que ele conseguiu não ficar absorto em seu lindo rosto. Seu charme era realmente muito surpreendente. Sem sua poderosa força espiritual, ele já teria se encantado. Mas neste momento, ele teve que continuar resistindo. Com um leve sorriso, ele disse: Matt, isso não é culpa sua. Se você quer culpar alguém,
deve culpar nossos pais. Aqueles dois velhos quakers pregaram uma peça em nós. A originalmente soluçante Matty não pôde deixar de rir quando ouviu suas palavras pouco filiais e ridículas. O sorriso que floresceu em seu rosto manchado de lágrimas era como uma flor de primavera coberta de orvalho. Sua beleza era algo que não podia ser replicado. Olhando para aquele rosto, Long Shen deixou escapar: Matty, você realmente é linda. Mas ele se arrependeu assim que disse isso. Apesar de suas tentativas de autocontrole, seu lado lobo masculino ainda aparecia. Long Shen estava com tanta raiva que queria se dar um soco. Felizmente, Matty não ficou com raiva depois de ouvir os elogios de Long Shen. Seu rosto ficou vermelho e ela revirou os olhos de uma forma fofa que era outro tipo de beleza. Merda, merda, Long Shen, se você perder uma mulher tão bonita, qual seria o sentido de viver? Certo, eu só tenho que fazer tudo o que posso. Não se preocupe com o perigo ou salvar a cara. Long Shen suspirou e soltou a mão de Matty, deixando o contrato de casamento com ela. Na verdade, com seu status atual, você nem precisava notar minha existência. Somos duas pessoas em dois mundos diferentes. Mas você ainda veio. Eu sei que você veio porque não queria que eu abrigasse nenhuma falsa esperança e me deixasse esperando para sempre. Para você querer isso é completamente sem falhas. Pelo contrário, sou extremamente grato a você. Long Shen, você está apenas dizendo isso para tentar me fazer sentir menos culpado. Com o contrato de casamento na mão, sua voz tremeu ligeiramente. Não, estou falando a verdade. Mas a partir de hoje, tenho um objetivo distante agora, riu Long Shen. O que é isso? Perguntou Matty. A partir de hoje, vou colocar todo o meu esforço no cultivo. Assim que minha força for grande o suficiente, eu irei te encontrar. O contrato de casamento atual se tornou inválido, mas vou começar a persegui-lo novamente a partir de agora. Embora ele estivesse sorrindo, seus olhos estavam cheios de determinação. Ninguém podia duvidar de sua resolução. Matty ficou sem palavras. Esta foi a primeira vez que ela conheceu alguém que confessou tão corajosamente a ela, e ainda mais chocante foi o fato de que essa pessoa era um homem a quem ela pessoalmente havia entregado profunda dor. Seus pensamentos estavam em completa desordem, e ela não sabia como responder. Ela deve recusar ou aceitar. Você não precisa sentir nenhuma pressão, pois isso é apenas o meu próprio pensamento positivo. Uma mulher gentil como você é alguém digno para mim, Long Shen, de guardar com a minha vida. Mas antes que eu possa persegui-lo, eu tenho que me cultivar adequadamente e me tornar um verdadeiro especialista. Só então terei as qualificações para protegê-lo. Para obter essas qualificações, cultivarei com todas as minhas forças. Não importa se você me aceita ou recusa, eu continuarei assim, disse Long Shen com determinação. O rosto de Matty estava completamente vermelho. Embora ela tenha vindo anteriormente de uma origem humilde, desde que ela entrou em uma seita de cultivo, tudo mudou. Esta foi a primeira vez que alguém se atreveu a confessar tão descaradamente para ela. Vendo a expressão determinada de Long Shen, seus pensamentos estavam em uma confusão selvagem e ela era incapaz de dizer qualquer coisa. A esperança,
pensou Long Shen com satisfação enquanto olhava para o confuso Meti. Agora, o mais importante era que Meti não sentisse nenhuma antipatia por ele. Isso já seria considerado um sucesso e um pequeno passo à frente. Os próximos passos seriam continuar agitando suas emoções até que ele movesse seu núcleo. Long Shen estava prestes a continuar quando uma aura aterrorizante explodiu. A expressão de Meti mudou e ela deu um passo à frente, colocando Long Shen atrás dela. Ela se preparou, preparada para qualquer coisa. Ela esperou por um momento enquanto avaliava a situação antes de relaxar um pouco. Uma enorme vespa apareceu na frente deles. Tinha mais de 15 metros de comprimento e seu corpo estava coberto de linhas vistosas que fariam com que o couro cabeludo das pessoas ficasse dormente. Long Shen ficou alarmado, pois não era apenas uma besta mágica de segundo nível, mas uma vespa Blodrage excepcionalmente violenta. Mesmo uma besta mágica de terceiro nível não iria provocá-lo facilmente porque mesmo eles seriam pelo menos gravemente feridos se perfurados por seu ferrão. Mas depois de um breve momento de medo, um certo pensamento surgiu quando ele olhou para as belas costas de Meti. Você pode ser capaz de ficar na minha frente desta vez, mas eu ficarei na sua frente por toda a vida. Aquela enorme vespa Blodrage pousou no chão, seu grito aterrorizante ainda pairando no ar. De repente, um homem pulou de suas costas. O homem parecia estar na casa dos 20. Ele era alto e muito correto, emitindo um sentimento nobre. Mas a arrogância estava estampada em seu rosto, destruindo sua imagem. Assim que o homem viu Meti, seus olhos se iluminaram com uma adoração indisfarçável. Irmã aprendiz júnior, o mestre está muito descontente por você não ter retornado há tanto tempo, então ele me enviou para trazê-lo de volta. No começo, ele estava sorrindo brilhantemente, mas assim que viu Long Shen, ele franziu a testa e perguntou: quem é esse? Poderia ser. A frieza ressurgiu em seus olhos, mas ele mais uma vez a escondeu. Não seja louco. Estou apenas fazendo algumas perguntas a este jovem mestre. Meti evidentemente não era boa em mentir e pânico brilhou em seus olhos. Virando-se para Long Shen, ela disse: jovem mestre, obrigado por sua ajuda. Seu olhar para Long Shen continha muitas coisas, mas antes que Long Shen pudesse ver cuidadosamente o que eram essas coisas, Meti já havia montado em seu corcel e voado. Aquele homem olhou para Long Shen e bufou friamente. Com apenas uma ponta do dedo, uma flecha transparente apareceu na frente dele e disparou em direção a Long Shen. Long Shen ainda estava pensando no olhar que Meti deu a ele. Ele não esperava que aquele homem o atacasse de repente, então ele foi completamente incapaz de se esquivar a tempo. Essa flecha havia sido condensada da força espiritual e, portanto, era completamente incorpórea. Se as pessoas comuns fossem atingidas por isso, seu espírito se quebraria imediatamente e eles seriam reduzidos a um simplório. Já que ele não era mais capaz de se esquivar devido à sua surpresa, ele só podia usar sua força espiritual para bloqueá-lo rapidamente. Embora sua força espiritual fosse grande, ele nunca havia cultivado nenhuma arte da alma, então ele tinha poucas chances de ser capaz de bloqueá-la. De repente, outra flecha disparou e bloqueou o ataque do homem. Uma explosão poderosa jogou Long Shen para trás em todos os pés. Irmão aprendiz sênior 11,
mestre ficaria bastante descontente em saber que você atacou um mortal comum assim. Em algum momento desconhecido, outra mulher apareceu ao lado dos dois. A expressão desse irmão aprendiz Sênior 11 mudou um pouco, mas ele ainda riu. Irmã aprendiz Júnior, você me entendeu mal, estou apenas testando-o um pouco. Como eu poderia realmente machucá-lo? A expressão de Long Shen era extremamente feia. Com sua força espiritual, ele podia dizer claramente que esse bastardo pretendia aleijá-lo. Mas não foi só que ele o atacou. O olhar que ele deu a Matty também fez Long Shen sentir uma explosão de raiva. Adicionando o ataque a isso, e Long Shen agora estava fumegando de raiva. Jovem mestre, este é um discípulo interno do nosso pavilhão do Espírito do Vento. Seu cultivo é muito alto, então você terá que trabalhar duro. Depois que ela disse isso, ela piscou propositalmente para Long Shen. Irmão aprendiz Sênior 11, vamos. Embora ela dissesse isso, ela estava claramente esperando que ele fosse com ela. Ele olhou para Long Shen e riu com indiferença. Pisando no Blood Wasp, os dois partiram. Long Shen não pôde deixar de xingar, esse maldito irmão de merda 11, não vou esquecer isso. Depois de liberar sua raiva, Long Shen se acalmou. Não importa o que, ele pelo menos ganhou algo a partir de hoje. Embora o acordo de casamento tenha sido anulado, ele pelo menos deu uma boa impressão a Matty. A coisa mais importante foi que quando Matty partiu, ela colocou o contrato de casamento cuidadosamente dentro de suas vestes e não o rasgou imediatamente. Isso o deixou com muita esperança. Mas, ao mesmo tempo, deu-lhe um grande senso de urgência. Quantos poderiam resistir ao charme de uma mulher notável como Matty? Além disso, havia aquele irmão de merda 11 ao lado dela. Suas esperanças podem ser frustradas a qualquer momento. E mesmo se ele se livrasse do irmão de merda 11, mais irmãos de merda também viriam. Não importa o que, ele tinha que aumentar rapidamente sua base de cultivo. Embora ele tenha ganhado o emblema da Guilda dos Alquimistas, a Guilda dos Alquimistas era um poder neutro que não participava de nenhuma luta. Ele teria que confiar em si mesmo para tudo. Seus últimos anos miseráveis aumentaram sua cautela. Ele suspeitava que alguém possivelmente estava usando sua mãe e ele para controlar seu pai. A essa altura, seu pai havia se recusado várias vezes a responder à convocação da família real. Muito provavelmente, ele já sabia que algo estava acontecendo. Quanto mais as coisas se estendessem, menos valor a dupla mãe-filho teria e maior o perigo em que estariam. Depois de voltar para casa, Long Shen se trancou em seu quarto e ordenou que ninguém o perturbasse. Ele então tirou os ingredientes médicos que ele havia armazenado em seu anel espacial. Da última vez, quando ele estava na Guilda dos Alquimistas, Yunti lhe deu um caldeirão de cobre-ouro que foi de grande ajuda para ele. Os caldeirões eram uma ferramenta essencial para os alquimistas, e havia muito conhecimento e técnica envolvidos com eles. O velho caldeirão de Long Shen era um lixo completo e não apenas desperdiçava uma grande quantidade de calor, mas também consumia uma grande quantidade da chama da pílula de Long Shen. E em termos de qualidade, a maior diferença era que o antigo não podia selar o Ti espiritual do céu e da terra. O Ti espiritual se precipitaria enquanto as impurezas se precipitavam. Tal caldeirão não poderia produzir nenhuma boa pílula. Caldeirões exigiam um artesão habilidoso para forjar,
E quanto ao velho caldeirão de Longshen, ele havia sido feito por um trabalhador comum. Mas não havia maneira de contornar isso. Um caldeirão decente custa várias centenas de milhares de moedas de ouro, talvez até milhões. Não havia como Longshen pagar por isso. Quanto ao caldeirão que Yunti deu a Longshen, era um caldeirão medicinal de primeira linha. Apenas aprendizes de pílulas e outros cultivadores de pílulas tinham as qualificações para usá-lo. Com este novo caldeirão, Longshen finalmente foi devidamente equipado. Eu tenho que pegar o ritmo. Caso contrário, até minha futura esposa pode me deixar no futuro. Capítulo 13. Condensação inicial do Feng Fu. Com uma explosão abafada, a fornalha de pílulas balançou brevemente antes de se acalmar. 9 pílulas medicinais rechonchudas jaziam silenciosamente dentro. Uma fragrância de pílula densa e refrescante veio deles. Longshen sorriu com satisfação. Ele estendeu a mão e tirou uma das pílulas medicinais. Era completamente liso e redondo com um brilho fraco, e havia até uma camada de linhas fracas. Embora as linhas da pílula sejam fracas e sua cor não esteja no pico, o que significa que a pílula perdeu alguma espiritualidade, ela está apenas no nível médio da pílula. Este foi o primeiro lote de pílulas medicinais de grau médio que Longshen havia refinado. A qualidade de uma pílula medicinal dependia da fornalha da pílula, da chama da pílula, da força espiritual, etc. Nenhuma delas poderia faltar. A atual força espiritual de Longshen era definitivamente boa o suficiente, mas a fornalha de pílulas era muito fraca. E quanto à chama da pílula, bem, isso foi ainda pior. Usar uma fornalha média de pílulas de primeiro nível, bem como o pior tipo de chama de pílula para refinar uma pílula medicinal de grau médio, coisa. Em pouco tempo, ele havia refinado 20 lotes de pílulas, criando mais de 100 pílulas de Feng Fu de baixa qualidade que agora estavam silenciosamente dentro de seu anel espacial. Longshen estava ouvindo silenciosamente o que estava acontecendo fora de sua reclusão. Li Hao foi morto, então, naturalmente, ele não era mais uma ameaça. A capital imperial ofereceu uma recompensa pela captura de quem o matou, mas a urgência em torno deste caso se desvaneceu muito rapidamente. Longshen zombou, mesmo que estivessem apenas encenando, deveriam ter pelo menos seguido. Eles achavam que Longshen era um idiota. Um herdeiro nobre foi morto assim. Para simplesmente terminar o caso assim, foi loucamente ousado e fácil de ver. Embora soubesse disso, Longshen não se atreveu a agir agora. Sem uma certa quantidade de força, ele teve que esperar para se manter protegido. Seu pai estava atualmente guardando a fronteira bárbara e não sabia nada sobre o que estava acontecendo aqui. Além disso, de acordo com as regras da capital imperial, todos os generais que estavam estacionados do lado de fora não podiam deixar suas famílias deixarem a capital imperial. Para ser honesto, isso foi apenas para forçá-los a seguir ordens. Longshen não sabia nada sobre o que estava acontecendo com seu pai naquele momento. Tudo o que sabia era o que havia inferido até agora. Seu pai não voltaria para o seu lado. Sua propriedade nobre costumava ser extremamente barulhenta e movimentada. Mas à medida que ele crescia e seu pai continuava a lutar na fronteira, cada vez menos pessoas vinham visitá-lo. Eventualmente,
Sua propriedade não teria nem amigos vindo para comemorar o ano novo. Ao longo dos últimos anos, a família Long havia declinado continuamente, sua posição na capital imperial se tornando cada vez mais baixa. Além disso, Long Shen havia se tornado o alvo de todos os seus nobres herdeiros. Mas nem mesmo a menor notícia veio do Marquês de Supressão de Fronteiras. Long Shen não podia deixar de se sentir um pouco ressentido com seu pai, mas ele sempre era ferozmente repreendido por sua mãe sempre que falava sobre isso. Após seu despertar alguns dias atrás, Long Shen finalmente percebeu que algo estava errado. Ele tinha pensado muito simplesmente sobre a situação antes. Para seu pai recusar várias convocações, ele naturalmente teve que ter suas próprias razões. Não poderia ser apenas por causa da batalha contra as tribos bárbaras. Se ele tivesse recusado apenas uma ou duas vezes, isso seria uma coisa. Mas ele se recusou a responder sua convocação várias vezes, fazendo com que muitos dos nobres da capital imperial se sentissem insatisfeitos com Long Tianxiao. Havia também pessoas que secretamente espalhavam rumores de que ele estava planejando uma rebelião, mas não importa o quão descontroladamente esses rumores se espalhassem, nenhuma resposta veio de Long Tianxiao. 3 anos atrás, a família real deixou de emitir qualquer outra convocação para ele, mas a partir de então, os dias da Casa Long ficaram ainda piores. Primeiro, a bolsa da família Long foi cortada. Nenhuma renda entrava mais, forçando-os imediatamente à pobreza. Então, até os herdeiros nobres começaram a intimidar Long Shen. Além disso, a última vez que Long Shen foi espancado, aquele velho vigarista havia enganado a família Long com tanto dinheiro. Com isso, Long Shen finalmente percebeu que algo estava acontecendo. Alguém estava lentamente forçando ele e sua mãe a uma situação desesperadora. Era obviamente para forçar Long Tianxiao a se render, mas quanto aos segredos por trás disso, Long Shen não tinha ideia. Mas o que ele tinha certeza era que havia pelo menos uma pessoa nas sombras que estava conspirando contra seu pai, e ele definitivamente era extremamente poderoso. Eu não posso lidar com isso agora. Um lobo faminto acabará por revelar suas presas. O que eu preciso fazer agora é aumentar minha força. Depois de dar a Bauer algumas instruções simples, Long Shen imediatamente começou sua reclusão. A forma embrionária do Feng Fustar já havia sido condensada, então o que vinha a seguir era simples. Tudo o que ele precisava fazer era alimentá-lo continuamente com energia medicinal. A estrela Feng Fu na parte inferior do pé de Long Shen estava continuamente absorvendo a energia medicinal das pílulas Feng Fu e estava crescendo rapidamente. Sob o consumo louco de pílulas de Long Shen, a originalmente pequena Feng Fu Star tornou-se várias vezes maior ao longo de 7 dias. Era como se um espaço inteiramente novo estivesse se formando na sola do pé de Long Shen. Depois de crescer até o tamanho de uma fruta longa, ela não continuou a crescer. Sob a absorção contínua de energia medicinal, inúmeras linhas fracas começaram a aparecer sobre a estrela Feng Fu. As linhas fracas começaram a girar lentamente. Estrondo. Quando a pílula Feng Fu de grau médio final foi absorvida, aquela estrela Feng Fu originalmente completamente silenciosa finalmente tremeu e começou a absorver descontroladamente a energia espiritual do mundo exterior. Sim, finalmente consegui.
Long Shen rugiu quando sentiu todo o seu corpo ficar cheio de energia. Mas agora é apenas o sucesso inicial. De acordo com a Nine Star Hegemon Body Art, cada estrela requer 9 transformações para se tornar perfeita. Minha estrela Feng Fu acabou de atingir uma forma completa inicial, então se eu fosse descrevê-la como o mundo exterior se cultiva, talvez não fosse tão longe quanto alcançar o primeiro estágio celestial de condensação de Ti. Soltando 3 sucos no ar, o rugido do vento sacudiu seus tímpanos enquanto a parede tremia descontroladamente e quase desabou. Ele foi capaz de liberar tal força sem usar nenhum Ti espiritual e contando apenas com a força de seu corpo físico. Long Shen não pôde deixar de enlouquecer de alegria. Embora houvesse desvantagens, sendo a principal a lentidão do treinamento, a força do Nine Star Hegemon Body Art era absolutamente incrível. Apenas no primeiro Even Stage, a corrente dele já era muito mais forte do que quando ele esmagou o moedor de pedra com apenas um único punho. Se eu continuar assim, com certeza poderei ter minha noiva de volta em breve, riu Long Shen. Pensando no rosto de Matty, um desejo ardente se acendeu dentro dele. Da próxima vez que eu vir aquele maldito irmão de merda 11, vou bater nele com tanta força que ele não vai saber de cima a baixo. De repente, Long Shen bateu palmas. Depois de se concentrar tanto em sua reclusão, ele havia esquecido que hoje era dia de ir ao Imperial College. Vendo que o dia já começava a clarear, vestiu apressadamente uma nova roupa e correu para o Colégio Imperial. Ele teve um sorriso brilhante ao longo de toda a jornada. Ele felizmente descobriu que sua estrela Feng Fu era capaz de armazenar uma quantidade extremamente grande de Ti espiritual. Quando ele refinasse as pílulas no futuro, ele não precisaria mais se preocupar com o fato de seu Ti espiritual ser insuficiente. A última vez que ele lutou com Li Hao, Long Shen usou o Spirit of the Bull e descobriu que era extremamente poderoso. Ele havia derrotado Li Hao em apenas um golpe. Mas aquele golpe consumiu quase todo o seu Ti espiritual. Agora ele não precisaria mais se preocupar com isso. Sentindo quanto Ti espiritual estava armazenado em sua estrela Feng Fu, ele estimou que tinha o suficiente para usar o espírito do touro dezenas de vezes. Esta foi a diferença entre o Feng Fu Star embrionário e inicial. O maior impacto, no entanto, foi que com o aumento de sua base de cultivo, sua força física também aumentou rapidamente. Embora ele não tenha testado, foi definitivamente o suficiente para intimidar seus inimigos. No meio de sua autocelebração, ele chegou ao Imperial College. Mais uma vez, ele se comportou bem ao passar pelos portões e correr para o salão de literatura. Assim que ele entrou, o salão de publicações originalmente barulhento ficou completamente silencioso. A morte de Li Hao foi algo que muitas pessoas tiveram dificuldade em aceitar. Todos os herdeiros nobres foram pessoalmente e testemunharam o único punho dominador de Long Shen. Os herdeiros nobres que originalmente ridicularizaram Long Shen agora não podiam deixar de sentir medo. Irmão Long. Fat Yu e os outros riram e se aproximaram rapidamente dele. Irmão Long, você está ficando cada vez mais bonito. Irmão Long, por favor, sente-se. Irmão Long, tome um chá. Irmão Long, eu vou te fazer uma massagem nas costas. Long Shen riu e repreendeu, não há necessidade de toda essa bobagem.
Mas se você puder me trazer um pouco de comida, isso seria bom, ainda não tomei café da manhã. Long Shen encontrou um canto para se sentar. Fetio já havia trazido os refrescos, e todos os outros estavam completamente fixados em Long Shen. Ele realmente estava com fome no momento, já que nos últimos dias, ele basicamente consumiu pílulas ao ponto de estar cansado delas agora. Ele rapidamente devorou os refrescos. Depois de comer um pouco, Shifeng também chegou e acenou para ele. Assim que ele se aproximou, Long Shen lhe entregou uma garrafa de jade. Pegue isso. Em pouco tempo, você se tornará o primeiro cultivador de condensação de sangue da nossa geração. A voz de Long Shen não era muito alta, mas o gordo e os outros ouviram claramente. Eles ficaram chocados sem palavras. Shifeng também ficou chocado e abriu apressadamente a garrafa de jade. Uma fragrância de pílula extremamente densa exalou no instante em que a abriu. Uma única pílula medicinal redonda podia ser vista dentro. O que é isto? Long Shen sorriu e disse com indiferença: pílula de condensação. Outros podem não saber o que era uma pílula de condensação, mas Shifeng sabia o 8º estágio celestial da condensação do Qi. Para os cultivadores de condensação do Qi do estágio celestial, a pílula de condensação era um tesouro absoluto que todos sonhavam em obter. Ele tinha uma grande quantidade de energia que poderia permitir que alguém no pico da condensação do Qi chegasse rapidamente ao reino da condensação do sangue. As pílulas de condensação eram extremamente preciosas para os cultivadores de condensação de Qi, mas não tinham nenhum uso para os cultivadores de estágio posterior. Foi extremamente difícil refinar. A taxa de falha foi extremamente alta, especialmente no ponto de condensação de pílulas mais crucial. Foi um pesadelo para refinar para a maioria dos alquimistas. Uma pílula de condensação comum valeria mais de 1 milhão de moedas de ouro, e basicamente não havia nenhuma no mercado. 1 milhão de ouro era algo que Shifeng nunca seria capaz de obter. Long Shen, isso. Não se preocupe com isso. Já que eu te dei, pegue. Eu não hesitei em pegar o que é seu, então não fique sentimental comigo agora. Long Shen acenou com a mão. Shifeng assentiu. Nesse ponto, não havia mais nada a dizer. Empurrando para baixo suas fortes emoções, ele disse: tudo bem, vou consumi-lo assim que chegar ao 9º estágio celestial de condensação de Qi. Não há necessidade de esperar. Você não pode ver as linhas em cima dele. Você pode levá-lo assim que chegar em casa. Você subirá rapidamente para o reino da condensação do sangue. Só agora Shifeng percebeu que a pílula medicinal tinha linhas fracas. Ele quase gritou de surpresa: esta era uma pílula medicinal de grau médio. Isso significava que o valor havia se multiplicado várias vezes. Aprecie-se e pegue-o. Entre nós, irmãos, não há necessidade de dizer coisas inúteis, disse Long Shen. Os olhos de Shifeng ficaram vermelhos quando ele tomou a pílula medicinal. Comparado com a pílula medicinal, a amizade de Long Shen o moveu muito mais. Irmão Longo. Irmão Longo. Fetio e os outros podem não saber o que era a pílula de condensação, mas naturalmente sabiam que as pílulas medicinais eram tesouros. Eles agora estavam olhando para Long Shen como lobos famintos. Seus gritos urgentes causaram arrepios em Long Shen,
e ele rapidamente os parou, dizendo: não se preocupe, eu já disse que vou lidar com seus problemas. A verdadeira razão pela qual essas pessoas eram incapazes de se cultivar era devido à deficiência de suas raízes espirituais. Foi devido a isso que eles foram incapazes de sentir o Ti. Outros podem não ter solução, mas quem foi Long Shen? Ele tinha a fusão das memórias de um soberano da pílula. Se ele não conseguia lidar com algo tão simples como isso, como ele poderia ter sido chamado de soberano da pílula? Cada pessoa leva uma garrafa. Tome 3 gotas por dia. Sem alimentos fortes, sem álcool e sem sexo. Você verá o efeito em 7 dias e deverá ser capaz de sentir o Ti dentro de meio mês. Quanto tempo levará para entrar na condensação de Ti, depende do quanto você trabalha. Long Shen entregou a cada um deles uma garrafa de líquido medicinal que ele havia feito pessoalmente. O líquido medicinal não era muito valioso, e mal deveria ter um efeito sobre as raízes espirituais dessas pessoas. Long Shen não era um deus, havia um limite para quão grande seria o efeito. Não era um problema deixá-los entrar na condensação de Ti, e desde que não tivessem azar, eles deveriam poder entrar no reino da condensação de sangue. No entanto, quaisquer avanços futuros passados que eram impossíveis. Mas para o gordo e os outros, isso era algo de valor inimaginável. Todos olharam famintos para as garrafas, querendo tomar uma gota agora. Irmão Long, se isso realmente nos permite cultivar, isso não traria problemas para você. Fat Yu pode ser gordo, mas seu cérebro não era pequeno. Ele foi o primeiro a perceber o problema. Se Long Shen realmente pudesse ajudar aqueles que eram considerados lixo, isso poderia ter um impacto negativo em Long Shen. Se algumas pessoas sem escrúpulos notassem, então seria problemático. A intenção de Fat Yu era perguntar se eles deveriam ajudar Long Shen a esconder esse assunto. Mas Long Shen riu: não precisa se preocupar. Esses medicamentos foram todos feitos pelo grande mestre Yun Ti. Se eles quiserem, eles podem encontrar o grande mestre Yun Ti. Grão-mestre Yun Ti. Todos ficaram chocados e estavam prestes a perguntar se ele estava brincando quando passos soaram atrás deles. Virando a cabeça, vários deles entraram em pânico.